Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, isso mesmo, Academia Bíblica Bereia, curso básico em teologia. Esta é a turma das terças-feiras. Hoje é a quinta e penúltima aula da matéria de mordomia cristã, isso mesmo, a quinta e penúltima aula. Teremos a última aula, na próxima semana eu já vou anunciar qual será a próxima matéria. Estamos fazendo apenas um pequeno remanejamento no quadro de matérias, né? Eu preciso nos próximos dias de fazer o acerto desse remanejamento e já então, na próxima terça, eu já vou anunciar o início da nossa próxima matéria com a bênção do nosso Deus. Hoje é terça-feira, 28 de março de 2023, terça-feira, 28 de março de 2023. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês, né? Que com muito esforço, né? Muito esforço, irmã Amanda, irmã Bernadette, irmão Leandro Bonjú, Abissai, que está ali se preparando, daqui a pouquinho ele já aparece naquele escritório bonito. Irmã Flávia Pitol, né? Foi rápida, ela estava no carro, agora já saiu do carro, né? Eu acho que ela tem espírito de Mulher Maravilha, né? Agiu bem rápido. Irmã Meire, né? Com esse rosto de professora, que Deus o livre, tá indo longe. A família Ramalho, né? A Trindade de Porto San Lúcio, irmão Elton, e ali a família Amaral Grijói. Irmã Flávia, só uma sugestão. Não sei se o seu telefone consegue fazer o rotate, aumenta um pouquinho o campo de visão. Talvez não está configurado ainda, mas depois com calma a senhora verifica isso, né? Porque tem um comando nos settings do seu telefone que a senhora procura lá e aciona o rotate, aí ele fica melhor, né? Fica tanto melhor para a senhora como melhor também para nós. Mas fique à vontade, porque é importante que a senhora está vendo e nos ouvindo. Página 9. Estamos falando da mordomia da família, né? Lembrando que nós vamos concluir a nossa matéria de mordomia cristã na próxima aula. Teremos a nossa provinha no final, vamos corrigir daqui a pouquinho os exercícios, né? A última parte dos exercícios, e aí teremos a nossa provinha que vai acontecer entre 9h30 e 9h40, porém estaremos, claro, fazendo o fechamento da matéria até onde nós pudermos. Já falamos, né, sobre a mordomia da família, pelo menos, né, o início desta temática, que ela é bem profunda. Já falamos sobre o princípio da monogamia, não é? Que Deus planejou o casamento entre um cônjuge e outro, entre um homem e uma mulher, não dois homens e uma mulher ou coisa parecida. Falamos do princípio da heterossexualidade, que não existe essa de teologia de gênero, né? É contra a palavra de Deus. Falamos também sobre a prioridade da família, e hoje nós vamos entrar numa área que é definitivamente muito delicada, muito sensível. É o relacionamento entre pais e filhos, né? Infelizmente não, felizmente, né? Me permite a correção. Nós, como seres humanos, somos 40% resultado do relacionamento que tivemos com os nossos pais, né? 60%, sem dúvida nenhuma, é a formação da nossa casa, da nossa família, certo? Dos nossos familiares, mas 40% da nossa formação moral e espiritual, ela está ligada ao nível. Qual foi o nível de relacionamento que tivemos com o nosso papai, com a nossa mamãe, né? É uma área delicada porque mexe com o psicológico, mexe com o emocional e, acima de tudo, com o espiritual. Hoje nós vamos encontrar pessoas cristãs, não estou me referindo a mundanas, que têm sérios problemas de relacionamento dentro da sua casa, né? Com seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa e até mesmo com seus filhos. Grande parte desses problemas de relacionamento dentro de casa tem uma base de 40% de problemas com a questão do relacionamento entre pais e filhos. Vamos ver o quanto é importante, não é, lutarmos na medida do possível
termos um bom relacionamento com os nossos pais, né? Não é à toa que tem aquele mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e que se prolonguem os teus dias na face da terra. Se você prestar atenção, que mandamento curioso. Honra o teu pai e tua mãe. Quando nós cumprimos esse mandamento, teremos dois resultados. Primeiro, nós iremos bem. E esse ir bem, quando você lê o texto em hebraico, não é ir bem no sentido financeiro. Não, 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 não. Que muita gente até puxa para esse lado. Mas ir no sentido espiritual, emocional e moral. E outras demais coisas, claro, né, vão vir de tabela. Então, o primeiro resultado desta promessa, porque tu irás bem e terás os teus dias prolongados, ou seja, isso garante a longevidade, né? Eu conheço famílias que os filhos já passaram de 100 anos de idade, né? Alguém diz, não, isso tem um fator genético, mas no caso tem um fator também espiritual. Não se trata de espiritualizar tudo, mas temos que analisar o pano de fundo, né? Do porquê algumas pessoas, claro, têm fatores biológicos, clínicos, médicos e genéticos, mas pode observar que também existe um fator espiritual, não é? De famílias cujos filhos passam de 100, 110 até 120 anos de idade. Isso são geração após geração. Aí você chega à conclusão que também tem o fator honrar pai e mãe. Vamos lá, então, qual a importância que a mordomia da família dá à questão do relacionamento entre pais e filhos? Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra admoestação quer dizer direção equilibrada, tá? O verbo admoestar é chamar atenção para a direção certa. Então, admoestação é chamar atenção para que os nossos filhos possam viver uma vida equilibrada na presença de Deus. Muito bem, os nossos filhos são herança e galardão de Deus. Salmo 127, verso 3 confirma isso. Você, como papai, como mamãe, participou da geração dos seus filhos, mas entenda que os nossos filhos não são propriedade nossa. Temos responsabilidades, claro, a serem cumpridas com os nossos filhos, né? Não é somente colocar um filho no mundo e that's it. Não, 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 não. Sendo nós servos do Senhor, servos de Deus, uma das coisas mais importantes é termos em mente, pelo conhecimento bíblico, é que os filhos não são nossa propriedade, mas é de nossa responsabilidade guiá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando isso não acontece, vamos ter problemas, né? Nós com Deus e vamos gerar problemas junto de nossos filhos, provando que seríamos ou somos ou fomos péssimos mordomos. Então, o primeiro princípio que devemos considerar: filhos não são propriedade nossa. Eu tenho um. Você pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco. Não importa a quantidade. Se você tem um, três, quatro, cinco, lembre-se, nenhum deles são propriedade sua, nossa, minha. Não temos o direito de propriedade, mas temos a responsabilidade de guiá-los na doutrina e no temor do Senhor. Quem está aqui me entendendo, que está me entendendo? Isso, esse princípio tem que ser bem considerado. Segundo princípio, como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. Não, pastor, aqui da América é complicado, trabalho demais, não tenho tempo. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se vire. Como é que é? Isso não é uma opção. Não é
Muitos julgam isso como uma opção, mas não é uma opção, é uma necessidade. Se eu perguntar a vocês, respirar é uma opção ou é uma necessidade? Oh, é lógico, você vai saber a resposta, concordam? Respirar é uma necessidade. O culto doméstico não é uma opção, e muita gente está jogando como opção, mas não é, gente. É uma necessidade. Mas não tenho tempo, pastor. Se vire, meu amigo, meu irmão. Nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para falar, nós temos tempo para desperdiçar tempo, mas e o tempo para termos um culto doméstico? Que seja pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Não estou falando até todos os dias. Tem famílias que eu conheço, e são muito poucas aqui na América, que conseguem se organizar de tal maneira que tem todo dia, uma horinha. Eu conheço duas famílias, uma em Rhode Island e outra na Califórnia. Sempre quando eu visito eles é muito curioso. Eu fico às vezes de 3 a 4 dias com eles, todos os dias. Interessante. Eles gastam uma horinha, né? E são famílias grandes, né? De 5, 6, 7, 8 filhos. Escadinha. Para todo mundo, para tudo, e separa 60 minutos, uma hora, para fazer um culto doméstico. Muito me chama a atenção. Isso é raro, isso é muito difícil. Não se vê isso acontecendo todos os dias. É claro, se você não pode todos os dias, se esforce, quebre a cabeça, faça de tudo para ter uma vez por semana e faça disso de um hábito. Quando você faz disso de um hábito, vai mudar muita coisa na sua casa. E acima de tudo no seu relacionamento com seus filhos. Porque os seus filhos vão ver em você, mamãe e papai, como referencial de vida espiritual. Porque muitas famílias têm problemas dentro das igrejas. Resposta, dentre tantos problemas, é porque algumas dessas famílias nunca tiveram um referencial de autoridade espiritual dentro da sua própria casa. E esse referencial tem que partir do papai e da mamãe. E entre os dois, entre marido e mulher, quem tem que ter a iniciativa principal? O marido. Quando o marido falha no seu sacerdócio, espiritualmente falando, a mulher ocupa, é automático. Se ela não ocupa, não querendo usurpar o direito e a obrigação que é cabida ao homem. Entenda-me bem. Biblicamente, o homem é a cabeça espiritual. Mas se o homem não toma essa iniciativa, é automático, cai na mão da mulher. Então, para a casa não cair espiritualmente, a mulher assume, é automático. Ela não precisa nem pedir licença ao esposo, pelo compromisso que ela tem diante de Deus. Se ela é mulher de Deus, se não é mulher de Deus, tanto fez, tanto faz. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso é sério, isso é muito sério. Não, pastor, eu como dono, como sacerdote, eu trabalho demais. Ok, eu entendo que aqui na América, ser cristão é um desafio bruto. Bruto, 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 bruto. E a dependência a Deus é dobrada. Então, como aqui é tudo muito difícil, tudo muito apertado, tudo muito estrangulado na área do tempo, é importante que haja o quê? Um acordo entre marido e mulher. Se você, esposo, trabalha demais, amém, glória a Deus. Tem trabalho, bênção, mas não justifica, eu falo isso com profundo carinho e respeito a vocês, papais, sacerdotes do lar, não justifica que o esposo, né, o irmão, tome a iniciativa do sacerdócio. Quando isso não acontece, repito, é um tanto automático, a mulher assume. Não é nem que no Pastor, sentido de querer usurpar, entende? É porque ela tem esse senso de proteção e esse senso de cuidado que Deus já colocou dentro da mulher. Absai, por favor. pastor, e quando no lar só a esposa é evangélica e o marido não é? Ela pode e deve. Ela pode e deve, desde que isso não seja um gerador de conflitos. Porque a Bíblia pede que a mulher tenha sabedoria, né? Sabedoria no lar, na questão do marido
não crente. Vamos ler dois textos muito chamativos, né? Até respondendo essa pergunta do nosso irmão Absai. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Deixa eu ver se é o 5 ou o 4. Só um momentinho. Perdão, 3, desculpe. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vou esperar com que você abra. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Como isso aqui é importante e como, infelizmente, não é considerado por muitas famílias. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Todos encontraram, por favor? Primeira de Pedro. Vamos lá, então, fazer a leitura. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em outras palavras, o testemunho da mulher pesa muito. E o testemunho de uma mulher, ela influencia o comportamento de um marido não cristão. Paulo também deixa claro isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 7, versículo 10 em diante. Vamos ler alguns versículos, não vou ler todo esse conteúdo, porque ele é muito longo, mas eu vou ler a partir do versículo 10 alguns versículos, e aí eu sugiro que você leia do 7 ao 24, tá? Para você ter uma boa visão do contexto. Leia do 7:10 ao 24. Eu vou ler do 10 alguns versículos. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela, porém, vier a separar-se, que não se case, se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consiste em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Eu leio até aqui, do 10 ao 15, mas eu sugiro que você leia até o 24, para você entender mais profundamente o contexto. E aí alguém vai me perguntar, pastor, e se o marido proibir a mulher de servir a Deus e a igreja? Aí o negócio fica sério. Então, por amor aos filhos,
e por amor à própria estabilidade da família. Então, a mulher, pode ser só um tanto estranho isso que eu vou dizer, a mulher ela tem que se resignar. O que é se resignar? Sujeitar-se por obediência à palavra, não é? E atender o que o esposo pede. É estranho isso que eu estou falando. E eu conheço dezenas de servas do Senhor, mulheres de Deus, mais fiéis do que eu e você juntos. Mas os seus esposos são, como diz o ditado aí fora, carne de pescoço, ou seja, não permitem irem na igreja, dão restrições, é um negócio bem complicado. Mas Deus é tão bom que chega um momento que a fidelidade dessas mulheres são recompensadas, né? Coisa de 4 meses, né? Eu e minha esposa ficamos muito felizes de uma irmã que batalhou 18 anos com choro, pranto, jejuns em favor do seu esposo. Ela, seus 2 filhos adolescentes, ela tem 2 filhos adolescentes hoje, né? Nós a conhecemos com 2 filhos bem pequeninos, né? Então hoje tem uma menina de 17 e um rapazinho de 14. E graças a Deus, a coisa de um mês, tivemos a notícia, né, da área de Boston, que depois de mais de 17 anos em oração, pranto, jejum, o esposo liberou que ela fosse para a igreja. Olha que loucura, liberou. Quando, num belo domingo, a irmã está na igreja, quem aparece lá? O esposo. Uau! E foi para quê? Entregar a vida para Jesus. Hoje está toda a família servindo a Cristo, mas foi um suador, foi uma luta de 17 anos. Humanamente, uma mulher normalmente aguenta isso? Não. Tem que ter muita convicção da graça de Deus, fidelidade ao Senhor. Não é fácil, gente. É muito complicado. Irmão Elton. Pastor, essa questão é interessante, mas quando é ao contrário, o marido vai à igreja e a esposa que já... Conheço casos também. É mais Como complicado. o teu marido deve agir? Porque no poder da autoridade é muito difícil você usar outra É o palavra. mesmo procedimento. Embora a Bíblia não trabalha especificamente no caso do homem, mas é por uma questão de sentido comum, né? A Bíblia ela mostra a questão da mulher, porque a mulher deve, obviamente, a submissão ao marido à luz da Bíblia. O homem não deve essa submissão, mas o homem cristão, pela questão do sentido comum, compreendeu? Pelo bom senso, ele não vai querer ter um conflito. Não vai, obviamente. Porque imagine, dentro de casa, pé de guerra, os filhos no meio, né? A mulher não consente que ele vá à igreja. Como é que fica? Então a situação fica bastante parecida. Eu conheço um evangelista que ele não quer nem saber. Não, pastor, eu sou o homem da casa, eu tenho que servir a Jesus e está acabado. Não me importa o que minha esposa pensa. Não, 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 não. Não é assim, não. Satanás, ele busca brechas, né? E uma coisa muito fácil para Satanás encontrar brechas é aberturas de relacionamento dentro de casa. Então, o homem tem que ser redobradamente mais sábio do que a mulher nesse caso. Quando é o homem, servo de Deus, e a mulher incrédula, a coisa é mais complicada, sem dúvida nenhuma, mas vai exigir mais da sabedoria e do discernimento espiritual para não dar margem a Satanás. Irmão, Satanás não dorme. E a gente às vezes pensa, não, é o direito meu como homem. Ei, irmão, isso aí é machismo. A Bíblia nos dá sabedoria espiritual para nós enxergarmos o mundo espiritual e entendermos que há tempo para todas as coisas. É difícil, dói bastante, pode acreditar. Eu tenho acompanhado casos difíceis nos últimos 20 anos da minha vida nesse país e olha, meus irmãos, que Deus, a gente diz, eu tenho problemas, nós temos problemas, amém, todos nós temos problemas, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês, posso estar enganado, tem tido problemas na área do cônjuge, de atrapalhar você de ir à igreja. Então agradece a Deus,
Levanta as tuas mãos todos os dias, ó. Quando agradecer, faz isso, ó. Senhor, obrigado que minha mulher não é pedra de tropeço, que o meu esposo não é pedra de tropeço. Agradece todo dia, tô falando sério, gente. Agradece. E agradece pela vida dos seus filhos. Agora, se eventualmente estou falando para alguém que está vivendo esse drama, meu Deus, então é só pedir a graça de Deus, que Deus fortaleça a sua vida, porque é uma barra pesada, pesadíssima. Meu Deus, eu não sei o que é isso, nunca vivi, nunca experimentei. Estou casado com a mesma mulher há quase 30 anos, né? Vou fazer 30 anos de casado. Meu casamento não é o melhor em comparação a nenhum outro, mas eu louvo a Deus que a minha mulher é muito mais crente do que eu. É muito mais crente do que eu. Não. Quem conheceu minha esposa, quem conhece, sabe que ela é muito mais crente do que eu. Eu todos os dias agradeço a Deus e eu falo, olhando para minha esposa, olha, obrigado pela tua insistência. Ela até se assusta. Tá querendo alguma coisa de mim? Não, eu te agradeço a Deus pela tua insistência, porque tu me fizeste um ser humano melhor. É verdade, irmãos. Desde que eu sou casado com Maria Luísa, Deus, através dela, tem me feito um ser humano melhor. Vou mentir? De forma nenhuma. É a mulher que eu precisava para me sustentar espiritualmente, me completar. Não é perfeita em nada, tem falhas e defeitos como qualquer mulher, mas graças a Deus é uma mulher que me inspira, me motiva a buscar a face do Senhor. Que você também, esposo, seja esse homem, né? Que seja inspirador, que seja motivador, né? Que seja aquela alavanca que você, esposa, precisa para servir melhor a Deus e motivar também aos seus filhos, né? E que linda quando temos toda a família ali, ó, juntinha, servindo ao Senhor. Anote isso aí, é um privilégio, não é um direito, é um privilégio quando você tem a família todinha junta, servindo ao Senhor. Ou vocês pensam que nesse exato momento não vamos ter famílias de crentes que estão lá fora gemendo, clamando, Senhor, minha família não está te servindo ainda, é só eu sozinho, os meus filhos estão aí no mundão, meu esposo está no mundo, minha esposa está no mundo. Gente, ó, levanta a mão e agradece. Tem problemas você? Quantos de vocês têm problemas? Ah. Todos nós, mas eu te garanto, o problema mais complicado é dentro da sua casa, quando você luta com o seu cônjuge, com seus filhos, no caso de servir ao Senhor. Deixa eu então só bater nessa tecla. Culto doméstico, faça de tudo. Se vire nos 30, mas lute para separar uma horinha por semana. Não é complicado, irmãos. Se você quiser, você consegue criar essa hora semanal, sagrada, com a sua família. E você vai ver que vai ter uma diferença, ó. Não é varinha de condão, não é poção mágica, mas vai mudar muita coisa dentro da sua casa se você nunca teve até hoje um culto doméstico de 1 hora por semana com a sua família. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. O que eu quero dizer é que nós nunca seremos os pais perfeitos. Não existe essa. Papai perfeito, mamãe perfeita, não existe. Meu pai não foi cristão. Meu pai foi um judeu muito convicto e muito duro. Minha mãe, sim. Eu e minha mãe nos convertemos juntos em 1969. Então, a referência espiritual dentro da minha casa foi minha mãe, sempre. Sempre. Então, ela que me influenciou espiritualmente. Por fim, antes do meu pai falecer, né? Ele já estava bem mais quebrantado. Foram 16 anos clamando muito a Deus. Nos primeiros 4 anos, ele atrapalhou bastante o nosso caminho de servir a Deus. Não vou mentir a vocês, não. Os primeiros 4 anos foi, ó, suado, mas Deus deu perseverança à minha mãe, a mim, e aguentamos. Até o ponto que um dia, nunca me esqueço, meu pai chega para minha mãe, vocês estão liberados para ir para a igreja. Olha, se assustaram o quê? Vocês estão liberados para ir para a igreja. Aí, meu Deus, aí agora o negócio ficou bonito. Aí começamos a clamar, e foram 16 anos orando dia e noite, até que meu pai sofre um AVC, cai numa cama, fica quase semi-aleijado, mas é ali a oportunidade que Jesus dá para ele para encontrar Jesus,
Ali, ele ficou 68 dias numa cama de hospital, né, com o lado esquerdo todo paralisado, não conseguia falar, não conseguia mover o lado esquerdo, mas estava lúcido. E aí começamos a falar do plano da salvação. Sempre ele ouviu do plano da salvação, entende? E num dado dia, Deus toca no meu coração e no coração de um evangelista para fazer o apelo, para ele entregar a vida a Jesus. E entregou. Isso é uma experiência linda. 10 dias depois, meu pai falece com uma infecção sanguínea. Mas graças a Deus eu tenho a alegria de dizer que vou rever meu pai na eternidade. Vou rever Luiz Prestes Macena, né? Perdi meu pai em 1987, mas 10 dias antes Jesus fez o trabalho, a obra, né, de abrir o coração dele para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Então, gente, se a gente se posiciona na presença de Deus, na família, Deus faz maravilhas. Mas você pode ter problemas com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Tudo vai depender do nosso posicionamento dentro da família, da nossa confiança, que Deus pode batalhar, pelejar em favor dos nossos familiares. Bato na tecla, nenhum de nós somos papais perfeitos, mamães perfeitas, né? Meu pai não foi um pai perfeito, o que ele pôde fazer para contribuir para a minha formação, ele fez, né? O que ele não pôde, minha mãe espiritualmente completou, fez o trabalho dela, para a glória do Senhor. Não sou em nada perfeito, sou cheio de falhas, cheio de necessidades, mas tenho batalhado, né, para, vamos dizer assim, buscar em Deus aquilo que os meus pais não puderam fazer por mim, e procuro, me esforço, embora eu tenha hoje um filho de 26 anos, e eu sempre digo para ele, olha, meu filho, eu tenho muitos erros e falhas, como eu também fui criado por pais muito falhos e errados, mas eles se esforçaram em tentar fazer o melhor, como eu também, juntamente com minha esposa, temos nos esforçado na presença de Deus, tentarmos fazer o melhor. Mas lembre-se, por mais que eu e você tentemos fazer o melhor, nunca vamos chegar ao nível exatamente como Deus quer. Mas o mais importante é que nos esforcemos, batalhemos, entende? Para que os nossos filhos vejam em nós, anote isso aqui, exemplo, referência. Que triste é quando você vê um filho nosso dizer, eu não tenho referência no meu pai, não tenho nenhuma referência na minha mãe, de homem e mulher de Deus. Isso é muito triste. Eu já ouvi isso da boca de filho de pastores. Dizem, né, que filho de pastor são os mais problemáticos, e eu, felizmente, tenho que concordar. Infelizmente, a maioria, 90% dos filhos de pastores são super... 90%, não estou dizendo que sejam todos. Então, graças a Deus, aí tem um grupinho de 10% que está livre, né? Graças Eu a acho que eu Deus, né? faço parte Mas, dos 10, então. hein? Eu acho que eu faço parte dos 10. Eu estou junto com o irmão Abissai, acredito que aí na família da irmã Sabrina também está dentro desse grupo dos 10. É um grupo pequeno, gente, não estou exagerando nada, é sério. A irmã Sabrina, o pastor Anderson sabe disso. Ter hoje os filhos no temor do Senhor é um privilégio. Pastor Anderson, é um privilégio ter os seus filhos, né? Eu conheço um pouquinho a sua família. Quando eu saí daí pela primeira vez, falei à minha esposa, uau, que privilégio que aquela família tem, né? Os filhos aos pés do Senhor. Então, guarde isso, meus irmãos, você, papai e mamãe. Ter os seus filhos aos pés do Senhor hoje é um privilégio. Não é um direito, não. É um privilégio. E a minha oração é que Deus dê a graça necessária para que você, papai e mamãe, batalhe pesado em fazer com que o seu filho veja em você, irmã, mamãe, papai, referencial, que posso dizer, eu quero ser espiritual, eu quero crescer espiritualmente igual meu pai e minha mãe. Que lindo isso aí. Eu ouvi semana retrasada de uma criança americana de 6 anos. Meu Deus, eu fiquei... Aquilo ali me quebrou meu coração. A criancinha de 6 anos. I would like to be very like my mother, because my mother is a woman of God, porque minha mãe é uma mulher de Deus, eu quero ser parecido demais com minha mãe. Então ali me comoveu, falei, uau, que lindo, né? Quando os filhos olham em nós Jesus Cristo. Minha oração é que o seu filho, sua filha, olhem em você, mamãe e papai, Jesus. Alô, quem está me entendendo? Que Jesus seja o reflexo mais poderoso na sua vida, a ponto que os seus filhos
Posso dizer para você, quero ser parecido com você, pai. Quero ser parecido com você, mãe. Quero servir a Deus no mesmo entusiasmo, na mesma consagração e na mesma dedicação. Que Deus nos ajude, né? Que a nossa responsabilidade é pesada diante de Deus. Virando a página, na página 10, a família cristã sob ataque. Eu creio que seria desnecessário fazer essa pergunta, mas eu creio que vocês estão muito cientes, né, que nos últimos 10 anos nunca se viu tanto ataque, mas tanto ataque contra as famílias, seja aqui na América, no Brasil. É muito ataque, gente. Não falo de ataque nas escolas, mas ataques frontais para as famílias. Você nunca viu, ou eu nunca vi nos últimos 10 anos, uma avalanche de situações que venham tentar desmoralizar o relacionamento das famílias com Deus. A ideologia de gênero está aí arrasando, quebrando famílias, quebrando a espiritualidade. A ideologia de gênero, fora outras estratégias que o diabo está usando. Irmãos, nunca, pelo menos eu me lembro, nos meus quase 64 anos que eu vou fazer em setembro, eu nunca na minha vida me lembro, tenho na minha mente, ver uma época tão crítica, tão delicada com respeito aos ataques sobre a família, sobretudo a família cristã. Então, é essa parte que nós vamos ler agora. O ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. É o que nos ajuda, né? A orientação de Deuteronômio 11, 18 a 21. Eu creio que eu já comentei, se eu já comentei, comento de novo e não é demais. As escolas públicas aqui nos Estados Unidos estão tomando um rumo perigoso. O atual presidente Biden, ele tem proibido toda e qualquer manifestação cristã nas escolas, Não sei se você está sabedor disso. Existem tipos de propaganda, até então, que existia nas escolas, né, como bonezinhos, trazendo escrito Jesus loves you, está sendo proibido, né? Tem cidades aqui na Flórida, como Orlando, Miami, Jacksonville, já existe uma portaria municipal que está dando multa e até mesmo expulsão, né, de crianças que insistam em estar falando de Jesus dentro das escolas. O presidente Biden retirou as Bíblias das escolas de crianças. O negócio está complicado, meus irmãos. Se você não está sabedor disso, isso está tomando vulto nacional, né? Geórgia está no mesmo caminho, Alabama está no mesmo caminho, que, se não me engano, o estado de Nova York, né? Syracuse, Albany, Buffalo estão tendo problemas nessa área, não sei em outros estados, né? Eu tenho investigado, não estou muito certo, parece que Massachusetts já está começando em algumas cidades, Connecticut também. A tendência é se espalhar nacionalmente um movimento anticristão, ou seja, a Igreja de Cristo já está sofrendo um certo ataque, mas esse ataque, entenda bem, está começando nas famílias. Eu tenho informação que no Brasil também já está havendo algum tipo de intimidação, né, aos evangélicos, às famílias, mas isso é mundial, irmãos, não tem jeito. O anticristo já está aí, ele está fechando o cerco. O objetivo primário do anticristo é desmoralização das famílias. Ele desmoralizando as famílias, entenda isso, ele vai quebrar a resistência moral, a resistência espiritual, né, e vai ter o seu trabalho,
facilitadíssimo, né? Então, hoje, quem traz uma certa resistência ao avançar das estratégias do governo do anticristo é a família cristã, não tem jeito. A sua casa está na mira do anticristo. A minha casa, o meu lar, minha família está na mira do anticristo, né? As igrejas estão na mira do anticristo. Eu fico preocupado demais com igrejas que não valorizam o cuidado com as suas famílias. Igrejas preocupadas com movimento A, movimento C, movimento E, priorizam tudo, menos o cuidado com a família. Irmãos, está vergonhoso. Ô, Você pastor, vê igrejas preocupadas com tudo, menos em dar uma estrutura forte para manter as famílias de pé, porque vem aí um vento pesado que nem todas as famílias vão aguentar. E vai ser uma estratégia que o diabo já está usando e vai usar ainda com maior agressividade para derrubar igrejas e ministérios inteiros. Então, muito cuidado, abra os olhos. Eu ouvi da boca de um pastor hispano 4 anos atrás uma declaração que 4 anos atrás eu achava um pouco exagerada, mas hoje, diante da realidade que nós estamos vivendo, eu não vejo nada errado, nada exagerado. Ele dizia há 4 anos, pastor, vai chegando uma época que até para se congregar vai ser difícil. Que a gente vai ficar dentro da nossa casa com a nossa igreja chamada família. E é isso, meu irmão. Não está exagerando, pastor, do jeito que está o negócio, vai chegar uma época que vai ficar difícil nos congregarmos dentro do templo 4 paredes. Então, a nossa única saída vai ser as 4 paredes chamada casa, família. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, estamos bem pertinho. Se Deus vai permitir isso acontecer, eu não sei. Mas temos que nos preparar, infelizmente, para o pior. Irmã Meire tinha alguma abordagem a fazer, que eu vi que ela abriu o áudio? Não, perfeito, perfeito. Vamos lá. Por essa razão, como eu já falei, temos que usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Separa tempo com os nossos filhos e dá a eles a base da palavra. Não espere que a igreja faça isso. Faça você. Mas, pastor, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou pastor. Não. Quem disse que isso é o trabalho de pastor, de diácono, de evangelista? Não, isso é trabalho de papai e mamãe, independente que você tenha cargo, título ou função hierárquica na igreja. Número 2, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Desconstrução, não se esqueça dessa frase. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Guarde isso. Todos os países do mundo que estão debaixo de governos socialistas, incluindo o nosso querido Brasil, têm como centro ideológico a neutralização e destruição das famílias. Pare para olhar com atenção, escute, pare com atenção e olhe o que está acontecendo no governo do nosso Brasil ligado a famílias. Faça uma pesquisa. Pare para observar o que está acontecendo com o governo Biden em relação ao trato com as famílias. Pare e olhe o que está acontecendo na maioria dos países europeus dominados pelo socialismo, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, que está um caos sem precedentes. Mário, eu quero chamar a sua atenção para observar isso. Gente, o negócio está caótico. O objetivo é desconstruir a família, certo? Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família.
Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. Olha que loucura! A criança não nasce macho nem fêmea, isso é coisa de minhoca. Não sei se vocês sabem, a minhoca é o único animal que é chamado hermafrodita. O que quer dizer essa palavra? Tem os dois sexos. Então, a ideologia de gênero leva o homem a ser pior do que uma minhoca. Que isso, irmão? Você vai ver como uma coisa diabólica. A minhoca, por natureza da criação de Deus, nasceu com o privilégio de ser os dois ao mesmo tempo, porque Deus tem um propósito quando cria os animais com essas características um tanto estranhas, não é verdade? Deus não criou a minhoca macho e fêmea por simplesmente criar, ele criou com um propósito. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui não é obra de casualidade, não. Já o homem e a mulher foram criados macho e fêmea. Tá? Então tem um propósito, porque que Deus criou separadamente um homem e separadamente uma mulher. Mas olha o absurdo, a ideologia de gênero, ela ensina que não existe nem macho nem fêmea. A Bíblia é clara. Deus criou macho, Deus criou fêmea. Segundo a ideologia de gênero, pois se ela se torna homem e mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque dos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Isso é uma mentira deslavada de Satanás. Quem criou a família foi Deus. Quem estabeleceu os princípios da família foi Deus. Quem criou o homem e a mulher foi Deus. Não tem essa de ponto neutro. Deus é o artefacto, é o que gerenciou a criação da família. Número 3, um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. O objetivo é neutralizar Deus da história. Alô? Qual é o objetivo? Tirar Deus do circuito. O objetivo é um só, tirar Deus da jogada. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também se dá em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos, sua genética possui os cromossomos XX, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esse pensamento. Me perguntaram esses dias, pastor, como é que fica o caso daquele homem, preste atenção na minha pergunta, tá? Ou na abordagem que eu vou fazer. Me perguntaram há 3 semanas atrás, aqui numa igreja hispana, pastor, como é que fica o caso de um homem que nasce, escuta essa, com características dos órgãos reprodutores femininos? Como é que fica isso? Como assim? Eu conheço um rapaz de 25 anos que nasceu com a genitália feminina. Como é que é? Tem os testículos, vamos aqui falar abertamente, né, porque nós somos maduros e somos adultos, mas não tem a outra parte. Sério? Sim. Então sofre muito. E aí ele foi recomendado a fazer uma cirurgia corretiva. Rapaz, aí... Mas tem alguns que estão dizendo que ele nasceu para ser mulher. Opa, eu não acredito nisso, não. Existem distorções genéticas, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é a causa que justifique que ele tenha que se tornar uma mulher. Inclusive, eu conheço pessoas, não na questão da genitália, que não têm o hormônio masculino, que é a testosterona, que dá isso aqui, ó, pelo, barba, cabelo. Já viu aquele homem que é lisinho, nunca, não tem barba, não tem pelo nos braços, não tem pelo no peito, é lisinho, parece uma senhorita. Alguém já viu isso? Isso é um fator genético, mas não quer dizer que ele é um efeminado, não se trata disso. Como também tem mulheres
que tem um excesso da testosterona, porque o hormônio masculino é a testosterona e o feminino é a progesterona. Tem mulheres que têm excesso de testosterona. Aí você vai ver mulheres bigode, mulheres até meio barbudas. É um negócio estranho. Mas isso não justifica troca de sexo. São disfunções hormonais que têm que ser encaradas à luz da ciência, à luz da medicina e serem expostas, na medida do possível, a um tratamento. Mas o que está acontecendo hoje com esses engenheiros sociais? Eles estão se aproveitando dessas debilidades da área da biologia. Não, esse aí nasceu para ser mulher, esse aí nasceu para ser homem, esse aí nasceu para ter seios, para ter testículo, coisa parecida. Ou seja, são brechas que Satanás está se aproveitando, entende? E até mesmo trabalhando no psicológico de certas pessoas que têm essas disfunções hormonais. Então, é necessário ter cuidado e dar atenção a essas pessoas. Eu conheço pessoas, né, que se converteram ao evangelho e estão passando por um drama espetacular. Por quê? Porque são mulheres que nasceram com excesso de hormônios masculinos e têm a tendência fisicamente de serem identificados como homens e vice-versa. Entende? Então, uma igreja, quando recebe essa pessoa vinda do mundo, cheia de conflitos, ela precisa ser guiada, orientada, dirigida, acompanhada, para que Satanás não se aproveite e coloque na cabeça desse indivíduo. Não, eu nasci para ser mulher, sendo ele homem. Não, eu nasci para ser homem, ainda que nasceu mulher. Então, isso é muito perigoso. E eu me entristeço porque hoje são pouquíssimas as igrejas que têm homens e mulheres preparados para trabalhar com esse tipo de acompanhamento psicológico e espiritual. Irmão Elton. Pastor, essa questão é muito séria. Nós falamos que nós somos igreja de Cristo, nós declaramos que nós somos igreja de Cristo, mas quando pega uma classe de abismo que vem para a igreja como homicida, prostituta, lésbica, gay, sapatão, toda essa classe, ela entra dentro da igreja, a nossa maturidade espiritual é tão baixa que a gente acaba matando todos eles. Vou dizer algo que vai escandalizar vocês aqui. Vou dizer algo que vai escandalizar, mas eu não tenho medo de falar a verdade, irmã. Eu vou ser bem educado, como eu tenho sido, sempre serei, e não tenho razão de não sê-lo. Mais de 80% das nossas igrejas brasileiras, estou falando da realidade da igreja brasileira, não estou querendo dizer que a igreja hispana, ou a igreja americana ou de outra nacionalidade e cultura seja melhor do que a nossa, por favor. Tá? Estou falando pelo convivente. Eu convivo com a igreja hispana? Convivo. Convivo com a igreja americana? Convivo. A minha igreja é uma igreja americana. Tá, eu me congrego numa igreja americana de quase 5.000 pessoas. Não é melhor em nada do que as outras, certo? Mas tem uma visão, uma cultura bíblica um pouco diferente comparado a uma igreja brasileira, uma igreja hispana. Mas 80% das nossas igrejas brasileiras não sabem, está notando? Não sabem lidar com lésbicas quando se convertem, com homossexuais e gays quando entram nas nossas igrejas, não sabem lidar com prostitutas, não sabem lidar com drogados, não sabem lidar com essas pessoas que vêm de uma vida bem baixa, bem progredida, bem pervertida. O que vai acontecer? Como não sabem lidar, não sabem dar o acompanhamento, tanto espiritual, psicológico e até clínico. Alô? Vai haver casos que pessoas precisam de acompanhamento de um profissional da área da saúde, tá? Por exemplo, pessoas que estão viciadas há 20 anos no tabaco. Tem igrejas que são radicais. Isso é demônio, tem que ser liberto. Não, não é demônio somente, não. Tem um lado espiritual? Tem, mas tem um lado da dependência química. Tabaco é um problema que altera o metabolismo do cérebro, da glândula tireoide, da hipófise, tá? Uma pessoa viciada em cigarro, em charuto, em tabaco, não se liberta assim, ó,
do dia para a noite é um processo difícil. A mesma coisa, pessoas drogadas com heroína, LSD, cocaína. Não, vamos orar para repreender o demônio, para ele ser livre. Não, calma. Tem uma ação espiritual? Tem. Mas nós temos que ter sabedoria e discernimento. Tem uma dependência química. Então, infelizmente, essas pessoas que eu acabei de citar, elas ficam na igreja pouco tempo. Talvez muito 2 meses. Porque não há pessoas Eu falo isso com profunda tristeza, irmãos. Eu já trabalhei com várias igrejas brasileiras, olha, me dá um pouco de vergonha, entende? Eu tive numa igreja, não vou entrar em detalhes, em Massachusetts, que num só culto, 18, assim, aceitaram a Jesus. Lésbicas, tinham umas 6. Gays, tinham uns 4. Prostitutas, uns 2. Assim, uma leva, só gente estourada, quebrada, arrasada. Pai celeste, e agora? E eu já conhecia a mentalidade do pastor: Senhor, tem misericórdia, como é que esse povo vai ser acompanhado, cuidado? Eu comentei com minha esposa, e minha esposa: cala-te boca, não entra nessa, não. Eu só era o responsável pela escola bíblica dominical, mas a alma começou a sofrer, chorar. Nós, infelizmente, já sabíamos o final da história. Não deu 2 meses. Todos aqueles 18, com exceção de uma irmã, ficaram na presença de Deus. Porque uma família corajosamente decidiu abraçar a causa daquela irmã, porque foram uma família de ex-drogados, né? Já tinham sido viveram 16 anos na área da dependência química, da maconha, do LSD, da heroína, e aí decidiram: não, todo mundo se perdeu, mas essa irmã a gente vai abraçar a causa dela. Irmã Flávia, tem alguma abordagem a fazer? Sim, pastor, eu também notei que falta muito de discernimento de jovens que às vezes, ou crianças que já começam a dar sinais que tem esse problema. Eu vi na minha igreja que começaram a dar sinais e às vezes os pastores, por falta de discernimento, não acompanhou com aquele jovem, entendeu? Ou aquela criança. E aí o futuro a gente já sabe, eles vão para o mundo e é aceitado pelo mundo, entendeu? Porque não teve acompanhamento na hora que precisou, porque é um momento que eles precisam antes de, né, igual eles falam, antes de sair do armário. Irmãos, é uma pena o que eu vou dizer, e até eu já falei isso num trabalho com pastores em Connecticut, há coisa de 8 meses, e eu fui criticado demais. O que eu disse de estranho que me levou a ser criticado? Falei: irmãos, toda igreja precisava ter, pelo menos, um psicólogo ou psicóloga. Pelo menos um. Não estou dizendo que tem que ter 2, 3, tem que ter uma equipe de psicólogos. Pelo menos um psicólogo preparado, experimentado, formado, homem, mulher de Deus, para tratar esses casos ou ajudar a acompanhar esses casos, né? Porque precisa de um profissional da área da saúde, mas tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. Agora, um psicólogo mundano não funciona, não, porque o psicólogo mundano tem cada ideia doida, ao contrário, né? Bem carnal, bem satânica e bem humanista. Então, tem, como disse nossa irmã Flávia, tem que ter homem e mulher com discernimento para saber enxergar o lado espiritual da coisa, ok? E o lado emocional e biológico. Tem pessoas que, se você não tiver o suficiente discernimento, que elas nos confundem. Você não sabe se aquela problemática é de fundo espiritual ou de fundo emocional psicológico. Se bem que grande parte, olha que interessante, né, daquela problemática, seja emocional ou psicológica, ela tem um fundo espiritual. Não tem como separar, mas tem um lado que domina mais do que o outro, certo? Tem um lado que está quebrado emocional e psicologicamente, mas tem um lado espiritual que também está quebrado. Aí, quando se conserta o espiritual, ajuda a consertar o psicológico e o emocional. Vamos ser sinceros? O espiritual ele fala mais alto sobre o psicológico e emocional, nunca ao contrário.
Nunca o contrário. O espiritual que domina, prevalece, traz a influência para o quê? A saúde do psicológico e do emocional. Por isso, um psicólogo ou psicóloga cristão convertido a Jesus, com vida no altar, pode trabalhar ali nos dois lados. Trabalhar no espiritual, no psicológico e emocional. Mas é uma pena que tem pastores que eu já ouvi, assim, na minha cara, pastor, psicologia é coisa do diabo. Alô? Então Jesus foi o pior dos psicólogos. Jesus foi o psicólogo de marca, é o psicólogo de marca maior. Ou vocês nunca observaram que a maneira como ele trabalhou com a mulher samaritana, alô, Nicodemos e tantos outros, Jesus usou uma psicologia toda especial? Alguém já percebeu isso ou não? Alô, alguém já percebeu isso? Que quando Jesus chegou com Nicodemos, Jesus usou uma psicologia. Com a mulher samaritana, usou uma outra psicologia, totalmente diferente. Com Zaqueu, outra, e assim por diante. Irmãos, Jesus é o psicólogo por excelência. Então, se a gente tem Jesus e tem alguém que está trabalhando, tem lados, deixa eu deixar bem claro, tem lados da psicologia humana, que é bem humanista e satânica. Aí a gente tem que ter o discernimento e separar. A Bíblia diz, examinai tudo e retende o que é bom. Então vamos reter o que é bom da psicologia. Como, por exemplo, tem gente que é fanática por Sigmund Freud. Quando você estuda a vida de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, você descobre que ele foi um tremendo de um homossexual. Tremendo! Mas você acredita que Freud leu a Bíblia 4 vezes? Todinha. Todinha. Que loucura! E dali tirou 35% dos princípios da psicanálise, da Bíblia. Ele nunca admitiu isso, mas já descobriram isso, que ao ler a Bíblia 4 vezes Freud, 35% dos princípios que Sigmund Freud, estabeleceu vieram da Bíblia. Ele nunca admitiu isso, mas é muito fácil, quando você estuda esses princípios da psicanálise, você vai dizer, opa, o que é isso aqui? Isso está parecendo com conteúdo de Provérbios, com conteúdo do livro dos Salmos. Isso aqui está parecendo com Eclesiastes. Que negócio é? Se eu tiver uma oportunidade lá na frente, eu vou mostrar para vocês alguns dos princípios que Freud tem ensinado na psicologia, que dá a ligeira impressão que você está lendo algum versículo de Provérbios, Salmos ou Eclesiastes. Por quê? Porque ele, entre aspas, é estranho isso, né? Ele creu, de uma certa maneira, nesses princípios bíblicos, mas ele não os aplicou de forma plena. Se Freud aplicasse de forma plena, ele seria o segundo maior psicólogo depois de Jesus, mas não se tornou. Por quê? Porque ele tinha a mentalidade nas coisas do mundo, certo? Mas ele achou interessante que a Bíblia já pudesse expor, não é? O que um psicanalista normalmente não pode fazer. Que um psicanalista, ele chega a trabalhar na alma, mas não consegue trabalhar no espírito. Ele vai até um certo ponto da alma, porque também ele não consegue trabalhar toda a alma. Ele vai em parte da mente e numa certa parte da vontade, mas ele não consegue trabalhar na totalidade das emoções e muito menos ele consegue chegar no espírito. Mas Jesus, aleluia, Jesus, ele trabalha na mente, nas emoções, na vontade, ele trabalha em toda a alma e contagia e dá uma transformação e a libertação no nosso espírito. Amém, irmãos? Então, psicologia não é coisa ruim. No momento que se separa, como diz a Bíblia, examinai tudo e retende o que é bom. Qual é a conclusão que temos aqui? Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Aí entramos na mordomia da família, mas a gente não está. Estamos na segunda parte. Na presente lição, veremos. Na presente lição, não, aqui é uma repetição. Houve uma falha, tá? Houve uma falha, se vocês estão observando. Agora que eu estou. Na verdade, já observei, eu tentei corrigir. A página 10, ela é repetição da página 8. Alguém está observando aqui comigo?
A página 10, ela é a repetição, desse foi um erro no meu programa. Eu já tinha visto esse erro, tentei corrigi-lo, imaginei que ele estava corrigido, mas ele está repetindo. Uau! Ok. Então vamos saltar para a página 12. Isto, página 12, tá? Então, coloca uma barrinha lá dizendo void, que então você vai observar que houve a repetição, então, da página 10. Aí você desconsidera, e aí nós entramos na mordomia da adoração. Nos perdoe por esta falha aqui. Nós vamos aqui estar anotando, e na próxima edição, que vamos passar para uma outra turma, nós já não vai ter esta... Eu troquei de software, e aí deu, infelizmente, esse probleminha. Nos desculpamos, né, por essa duplicação. Mordomia da adoração. No Antigo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista que declara: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Nesta lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. Qual era o simbolismo da adoração na antiga aliança? Alguém se lembra? Eu acredito que você já deve ter lido alguma coisa. Havia um simbolismo fortíssimo através de um conjunto de rituais praticados na antiga aliança para adorar a Deus. Alguém se lembra como se chamavam esses rituais? Ai, eu tenho certeza que vocês sabem. Sacrifício, Só que pastor? Como? O sacrifício? Sacrifício. Ô, irmão Leandro, leva para casa 50 e sorri da glória a Deus. Sacrifícios. Como é que vocês não se lembraram disso, gente? Irmão Leandro tá ali, ó, vai dormir hoje com 50 pontos no coração. Aí ele vai se assustar na nota final daqui. Que é isso, pastor? Só está sendo muito generoso? Não, né? Dai a Deus, dai a César o que é César, do que o de Leandro do Leandro, entendeu? Sacrifícios. Então, o sistema de adoração de todo o Antigo Testamento repousava sobre o quê? Sobre os rituais dos sacrifícios. Eram muitos. Na verdade, eram 5 tipos diferentes de sacrifícios. Não vou querer aqui enumerá-los, né? Porque isso vai tomar um tempo enorme. Então, eu não vou entrar assim em maiores detalhes, vou dar simplesmente eu vou dar uma pincelada, né, sobre a questão do sacrifício. Ele é muito interessante, mas eu quero resumir o seguinte: todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava o quê? Para Cristo, o que Cristo faria por nós na cruz do Calvário, entende? Tanto que o Novo Testamento não se exige esse conjunto, essa continuidade de rituais de sacrifícios. Eu não sei se vocês estão sabedores, há uma entidade hoje em Israel chamada The Temple Institute. Eu vou falar sobre isso, né? Inclusive eu vou estar com o irmão Elton, né? Se Deus assim não me permitir, dentro de poucos dias ali na cidade de Milford, no estado de Massachusetts, nós vamos estar com um abençoado, para a glória do nosso Deus, seminário de escatologia. E eu vou falar sobre as últimas novidades da reconstrução do terceiro templo judaico. Gente, o negócio está de um jeito que é como você hoje vai deitar e amanhã acorda e receber a notícia que o terceiro templo já vai estar para ser levantado ali no dia seguinte. Então, eu já estou aguardando essa notícia, porque só está faltando um acordo de paz entre árabes e israelenses para permissão da reconstrução do terceiro templo. Por que eu estou mencionando isso? Porque é o elemento que os judeus precisam para recuperar ou reaver ou trazer de volta o sistema de adoração praticado no Antigo Testamento, baseado em quê? Nos sacrifícios.
Existem centenas de milhares de vacas vermelhas que já saíram daqui dos Estados Unidos, já estão em Israel e estão somente esperando o momento que se celebre esse acordo de paz entre árabes e israelenses para dar a permissão da reconstrução do templo ali no Monte do Templo, né? Muitos, durante vários anos, ensinaram que a mesquita de Omar, o Domo da Rocha, aquela mesquita muçulmana com a cúpula dourada, teria que cair. Não, 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 não. É porque foi um erro de cálculo na leitura dos livros do profeta Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias e Miqueias. Lendo esses livros, se descobriu finalmente que o templo, o terceiro templo judaico, terá que ser construído na área que hoje ocupa o Domo da Rocha ou a mesquita de Omar. Então, não implica necessidade de que caia essa mesquita muçulmana, senão que se estabeleça um acordo de paz. Aí vai direitinho com o livro do profeta Daniel, capítulo 9, 24 a 27, nas 70 semanas, né? O anticristo vai celebrar um acordo de paz. Eu vou postar aqui no grupo, entre hoje e amanhã, o site do Temple Institute, só para vocês entenderem que todos os utensílios para serem introduzidos dentro do templo já estão preparados. As trombetas, o candelabro de 7 braços, a mesa dos pães da propiciação, a pia de bronze, o altar do holocausto, está tudo pronto. Alguém sabia disso ou não? Alguém sabia disso? Poucos de vocês. Eita, então vocês vão ficar chocados. Quando você entrar nesse site, opa, papai do céu, o que é isso? Maranata? Maranata? Maranata é pouco. Está faltando pouco demais. O tempo eu não sei explicar. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser essa semana, pode ser mês que vem. Mas realmente, irmãos, o tempo está por um fio. Estou batendo bem nessa tecla, ainda que traz um pouco a questão da escatologia, tá? Porque nós não precisamos dessa necessidade de rituais, de sacrifícios. Então, imagina um judeu, 2000 anos, sem poder adorar Deus. Ele entra em parafuso. Então, a grande expectativa deles é a recuperação dos rituais com a reconstrução do templo. Já eu e você não precisamos disso, tá? Nós já temos, né, o centro da nossa adoração, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que é adoração? Está aqui, ó. Adoração vem do latim, adorationem, no sentido etimológico, ou seja, da raiz da palavra, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Perdão, vou espirrar, perdão. Desculpe. Perdão. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único. Subsistem 3 pessoas distintas na Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahá ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante de ou prostrar-se diante de. Ainda a palavra abad, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus, 2 de Reis 10, 28 e 23. Essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe, como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Ou seja, não era muito fácil adorar a Deus no Antigo Testamento devido ao conjunto de rituais que eram excessivos, muitos e muito complexos. No Novo Testamento, o Novo Testamento registra o verbo grego proskuneo, 59 vezes. Ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo
prosecunesa, que passou a significar prostrar-se com sinal de reverência, prestar homenagem. Em outras palavras, isso vocês podem constatar, a maneira que o judeu adora a Deus é muito diferente da nossa maneira como cristãos, porque o judeu leva muito em consideração a origem da palavra. Então, a palavra adoração implica o quê? Inclinar-se com o rosto em terra e prestar reverência. 4 vezes ao ano eu vou às sinagogas messiânicas, né? Nas festas do Purim, do Ano Novo, da Páscoa, do Hanukkah. São 5 festas que eu, só para manter a tradição da minha família, não sou religioso, né? Sou um cristão, não sou judaizante, mas só para manter a tradição da família, eu vou à sinagoga messiânica. Qual é a diferença de uma sinagoga tradicional de uma sinagoga messiânica? A sinagoga messiânica, né? A palavra messiânica já diz tudo. Eles aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e Messias de Israel. Aqui em Orlando há uma sinagoga, na cidade de Tampa, a 2 horas daqui temos uma linda sinagoga, né? Miami tem outra tremendamente grande. Eu sei que aí no norte dos Estados Unidos tem várias, Boston tem 2 tremendas, em Newark tem 4 enormes, Nova York tem 2, e assim por diante. Ou seja, cada estado americano você vai encontrar uma lista de sinagogas messiânicas, né? Quem tiver interesse de um dia conhecer, eu posso dar o endereço e o site é super interessante, né? São como fossem igrejas cristãs, mas seguindo dentro do ritualismo do judaísmo, né? Só que a diferença é que não comem carne de porco, não tem a necessidade de guardar o sábado, né? Guardam todas as festas judaicas, bem interessante isso, né? E tem Jesus Cristo como o centro da sua fé e as escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento, ou seja, seria uma igreja judaica, se assim podemos dizer, que é diferente hoje de um fenômeno que nós encontramos em algumas igrejas, desculpe, chamadas de judaizantes. Né? Tem uma diferença. Quem são os judaizantes? Os judaizantes são cristãos que estão trazendo para dentro de suas igrejas elementos judaicos, né? Como o tocar o shofar dentro dos seus cultos, usar o quepar, o talit, colocar cópias da Arca da Aliança e do candelabro de 7 braços nos púlpitos. Isso já é o judaizante. O problema das igrejas da Galácia, né, que estavam trazendo elementos do judaísmo tradicional dentro da igreja cristã. Isso é contra a palavra de Deus, isso é heresia, e algumas igrejas hoje estão sendo envolvidas por esse tipo de situação. Ouvi há pouco tempo de uma igreja em Nova York, né, de um pastor, não vou mencionar o seu nome por respeito e ética, dizendo: irmãos, temos que atrair a presença de Deus trazendo os elementos judaicos dentro da nossa igreja. Aonde está escrito isso? Paulo ensinou isso? Jesus ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Não. Então, isso seria já um misticismo que está dominando, não é? Como dominou as igrejas ali na Galácia por volta do ano 62, 63 depois de Cristo. Então, este misticismo está sendo ressuscitado de 20 anos para cá, como querendo acreditar, né, que esses elementos judaicos funcionam como, entre aspas, amuletos de atração à presença de Deus, e nós sabemos que isso não é verdade. Estou batendo nessa tecla, né, porque o sentido de adoração que Jesus nos ensinou, ele está totalmente separado do processo ou da visão do Antigo Testamento, que está ligado com sacrifícios. Número 3, estamos na página 13. Outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço, adoração do culto. Dessa forma, vem o termo idolatria, a adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra liturgia ou liturgia,
que significava serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação, cada igreja tem a sua liturgia. Algumas destas liturgias bem próximas às orientações da palavra de Deus. Outras igrejas, infelizmente, um pouco separadas ou até distanciadas, né, da base da palavra de Deus. Então, cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como essência do culto. Agora, o mais importante está aqui, ó, como adorar a Deus. Procure fazer um highlight todo este capítulo 2, né? Porque esse highlight vai ser uma espécie de raio-x que vai levar eu e você a entendermos a liturgia da minha denominação. Ela é 100% bíblica ou tem elementos duvidosos? Vamos lá. Em espírito e em verdade, após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. O Evangelho de João 4,19 nos mostra isso. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar a Deus. Segundo lugar, como se deve adorá-lo. Olha que interessante. Onde adorar a Deus? Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o Monte de Samaria, mas para os judeus era Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. A atitude do adorador. Agora, atenção, redobra aqui. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Nem todo hino, ou cântico, ou apresentação musical é adoração a Deus. Alô? Nem todo hino, ou cântico, ou apresentação musical é adoração a Deus. Adoração a Deus, anote aí, antes que a gente prossiga, tem que colocar na evidência o espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Se o espírito não está na evidência da adoração, e se não ao contrário, o corpo, abramos os olhos. Isso não é adoração que agrada a Deus. É uma adoração antropocêntrica. Colocar o homem como centro. Exemplo, hinos que colocam ênfase, escute essa, vitória. Restitui, devolve o que é meu. Estou falando bem abertamente para os irmãos entenderem, porque isso é a estratégia da teologia da prosperidade e da teologia do coaching, que é colocar o homem no centro de todas as necessidades. Pastor, então Deus não está interessado em nos dar vitória? Claro, Deus está interessado em nos dar vitória, em nos dar prosperidade, em abençoar o trabalho das nossas mãos. Não, peraí, calma, devagar. Deus está interessado em tudo isso. Mas lembre-se do que está escrito em Mateus 6,33. Alguém se lembra? Vamos lá. Alguém se lembra de Mateus 6,33? Vamos lá. Não abra a Bíblia. Vamos ver se a memória está funcionando um pouquinho. Eu sei que estou pedindo muito. 10h50, 9h50 da noite, a memória está cansada. Mas alguém se lembra do que está escrito lá em Mateus 6,33? Sem olhar na Bíblia. Na Bíblia é fácil, eu pego e já descubro. Mas vocês já ouviram Mateus 6,33 ou não? Ninguém está conseguindo se lembrar? Quem se lembra? Vamos lá, abre o áudio e fale em voz alta. Ô, pastor Anderson, leva 50 para o seu travesseiro, leva. Leva, é isso, pastor. Leva você.
Ai, eu já estava esperando que a irmã Sabrina ia se manifestar. Ei, papai Mas do céu. eu falei e ele falou no áudio, pastor. Ai. Só para não ficar injusto, então eu dou 30-30. Pronto. Ei, irmã Sabrina. Esse é o negócio. O irmão Gil estava lá. Eu estava pensando que o irmão Gil ia. Mas a irmã Rubiane ia acontecer de algum lado, né? Quando se trata de casar, eu fico até preocupado. Jesus, qual dos dois casais vão se manifestar, né? Mas o irmão Gil parece que ele é bem imprudente. Falei, não, eu não vou complicar minha vida com a Rubiane. Mas, ok, gente. 30-30. Tá bom, pastor? Desculpa, mas se a sua esposa deu essa soprada, então, para vocês dormirem em paz, eu dou 30-30. Aí fica o negócio arrumadinho. Deixa eu aqui colocar, então, né? 30 para o pastor Anderson. Isso. E 30 para a irmã Sabrina. Da próxima vez, pastor, fique esperto, né? Grita, pastor, já tem a resposta, né? E não deixa a sua esposa falar, não, né? Até coloca o em mute. Isso. Faça isso. Não, fica tranquilo. Eu acho que eu vou ter que dar um microfone separado de presente para lhe dar um incentivo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenderam esse texto? Então, Deus tem interesse de nos abençoar. A partir do momento que eu valorizo o quê? Relacionamento com Deus. Opa! Então, o centro da nossa vida cristã, a nossa adoração, está ligada com relacionamento. Os hinos que você hoje ouvimos não são hinos que valorizam relacionamento com Deus. Alô? Alguém está me entendendo? A maioria dos hinos que hoje estamos ouvindo não valorizam relacionamento, valorizam resultados, não é? Consequências, bênçãos. Elas são importantes, claro, mas elas não podem ser a causa da nossa fé. Eu não vou me relacionar com Deus só por aquilo que Ele vai me dar. Quem está me entendendo, gente? Quem está me dando? Eu vou me relacionar com Deus pelo que Ele é. Esse é o grande problema nos dias de hoje. Isso se reflete direto nos hinos que ouvimos. Entende? Parece uma lavagem cerebral. Hinos que só mostram bênção. Deus tem interesse em dar bênçãos. Claro, irmãos, claro. Mas depois que eu tenho uma vida de relacionamento. O relacionamento tem que ser a base, tem que ser a causa da minha adoração a Deus. E depois que eu tenho essa vida de relacionamento, é automático, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então fique de olho aberto com os hinos que estão só valorizando, colocando em primeiro lugar, restitui, devolve o que é meu. Eps, eu não vi Jesus em momento nenhum ensinar isso. Muito pelo contrário. Jesus ensinou a perder para ganhar. E entre nós, hoje ninguém quer perder para ganhar. Tá complicado, gente. Hoje ninguém está disposto. Quem quer perder para ganhar? Todo mundo fica quietinho, de olho arregalado. Não, mas Jesus ensinou isso. Na vida cristã temos que aprender. E como é difícil para nós seres humanos, vamos ser sinceros. Como é dificílimo. Você até chora, geme, se estrebucha. Senhor, eu não posso perder. É o meu direito. Que direito? Maiores direitos quem os teve foi o Filho de Deus. Ele abriu mão de todos. Vamos, eu e você, queremos ser melhores do que Jesus a nível de direitos? Ei, quietinho. Quem tinha mais direitos que ninguém no universo chama-se Jesus de Nazaré. Então temos que aprender com ele, abrir mão dos nossos direitos. E Jesus ensinou: quem não perder a sua vida por minha causa, não vai ganhar nada. Mas quem perder, ganhará muito aqui e no reino. Opa, mas esse é um processo que eu vou te falar lá na frente, com uma outra lição bíblica, com uma outra matéria que vai mexer muito com a nossa cabeça. Mas vamos lá. Vamos usar mais 5 minutinhos e vamos usar depois mais 5 para corrigir o último exercício. Atitude do adorador.
Além de adorar em espírito e verdade, como já falamos, né? Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, o movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Cuidado com esse negócio de levita. Vamos ouvir. Nossa irmã levita. Opa, 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 devagar, devagar, devagar. Alô? Tá ouvindo? Biblicamente, a função dos levitas, a função original, está sendo gravado. Se quiser anotar, anota. Biblicamente, a função original dos levitas nunca foi adoração ou música ou louvor. Pastor, não me escandaliza. Não, biblicamente. Vai lá no livro do Êxodo, capítulo 26, 27 e 28. Você vai descobrir qual era a função original dos levitas. Cuidar do templo. Ensinar a palavra. E administrar as finanças do tabernáculo. Para. O que é isso? Só 700 anos depois que os levitas vieram ter funções de cântico, adoração e música no reinado de Davi. Então, no tempo de Moisés, no tempo do tabernáculo, os levitas essencialmente exerciam 3 funções. Eles eram os diáconos do templo, ou do tabernáculo. Os levitas, eles administravam as finanças. E os levitas eram os professores, os ensinadores da palavra de Deus. Anotaram? Só no governo, só no reinado do rei Davi, que eles são chamados para participarem do ministério da música, da adoração e do louvor. Então, hoje, se alguém diz, ô levita, toca aí, em si bemol. Hã? Peraí, o que é isso? Levita, que eu saiba nos dias de hoje, é aquele camarada que se levita, né? Tipo mágico, que sai do chão. Aí é coisa de feiticeiro. Quem tá me entendendo, gente? Alguém sabia disso? Alguém sabia disso ou não? Não sabia? Então anota. Anota, porque isso é perigoso. E isso está correndo aí nas igrejas de uma maneira... Porque isso é falta de conhecimento bíblico básico, gente. Meu povo perece por falta de conhecimento. Estou falando de conhecimento básico, não estou falando de coisa profunda que nós temos navegado e vamos continuar a navegar com profundidade. Então, hoje... O movimento gospel, essa ideia de levita é coisa do movimento gospel. Cuidado, o movimento gospel está ligado com mistura, está ligado com esoterismo, está ligado com humanismo e está ligado com demonismo. Pastor, o que é isso? Eu não vou dizer nomes, por respeito, mas tem um grupo aí de cantores gospels que são demonistas. Que pastor, pelo amor de Deus, fala que isso. Calma, não posso falar isso. Numa aula gravada que alguém pode me processar, mas eu posso falar em off. Em off eu posso falar. Tem uma listinha grande, bem grande. E as igrejas pagam de 7 a 10 mil dólares de oferta para tê-los nas suas igrejas. Estão ali, ó, aplaudindo a Jesus, aplaudindo ao homem e a Satanás, que é o mais triste de tudo. Que isso, pastor? Tá me deixando preocupado. Eu não posso falar isso numa aula gravada, né? Porque isso pode gerar um problema para mim e para a escola. E não podemos, né? Porque esse conteúdo, por incrível, quando ele passa pelo YouTube, ele passa por um tipo de censura. Se você não sabe. Alguém sabia disso? Que o YouTube está censurando certos vídeos? O Instagram nem se fala. Nem se fala. Então, eu tenho que ter redobrado cuidado, porque é automático, né? Está indo para o YouTube e está sofrendo uma tradução automática para o inglês. Então, qualquer menção que eu faça aqui de nomes, pode cair um sul em cima de mim, em cima da escola, e até mesmo em cima de vocês. Então, temos que ter redobrado cuidado. Agora, em off, eu posso conversar com vocês sem nenhum problema, né? Até o dia que comecem a censurar o WhatsApp. Aí nós estamos no sal. Aí temos que passar para o outro meio. A gente sempre vai buscar uma forma para que a verdade seja exposta. Mas vamos lá. Multidões se juntam em templos, estádios, praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração em espírito e em verdade. E para a glória de Deus. Ele é o centro da adoração. Eu paro por aqui por hoje, né, porque já são 10h01 e nós temos que corrigir o restante dos exercícios, tá?
Alguém tem alguma pergunta, abordagem ou dúvida dentro do que nós ministramos até o momento? Se possa, claro, falar. Se possa falar aqui, ó, na gravação, né? Mas se você não pode, eu sugiro você, então, em off, conversar comigo, mandar sua pergunta, sua dúvida, né? Mas se podemos falar aqui sem mencionar nomes que possam gerar algum tipo de comprometimento, fiquem à vontade, certo? Ninguém aqui tem alguma abordagem ou pergunta? Perfeito, não tem. Perfeito, né? Então, se você tem alguma coisa, alguma pergunta que deseje fazer-nos em off, fique na liberdade de fazê-lo. É complicado falar sobre essa temática. Eu sei que tem muitas dúvidas aí borbulhando na sua mente, no seu coração, né? Mas eu tenho todo o prazer de atender você através de uma mensagem de texto, de um áudio, entendeu? E na medida do possível eu estarei respondendo às suas dúvidas. Vamos lá, então, ao nosso último exercício. Relacione a coluna A com a coluna B. Relacione a coluna A com a coluna B. Eu vou dar a letra. Você pode abrir o áudio, por favor, e vai me dizer só o número. Tá? Lembrando que se você erra 1 ou 2, é automático. Cria o efeito dominó. Alguém já percebeu isso, né? Se na coluna A, coluna B, se você erra 1 ou 2, cria o efeito dominó. Erra muita coisa. Na verdade, se você erra 1 na ordem, vai tropeçar em 2. Se você erra 2, tropeça em 4. Interessante isso. Se você tropeça em 4, bate em 8. É o efeito dominó, ou seja, duplica. Então, muito cuidado. Letra A, qual é o número? 5. 5. A palavra hebraica shahá. Então, letra A, número 5. Letra B, qual é o número? 3. Ah, difícil o negócio. Vamos lá. 3. Letra B, qual é o número? 3. 11. Latreia. Falamos hoje, não é possível que vocês não tenham pego. Não, eu Sentido coloquei de 11. serviço de adoração no culto, a palavra latina latreia. Ô, papai do céu, nós falamos hoje, fresquinho. E não prestar atenção. Então, letra B, número Não, eu 11. A palavra latina latreia. Então, agora vocês já sabem Mas que eu vão errar. coloquei Lá na isso frente. agora. 11. Letra C, qual é o número? 6. 6. Perfeito. No Antigo Testamento servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. Letra D, qual é o número? 12. 12. A palavra hebraica machef. Letra E, qual é o número? 10. 10. Casas com escadas do tesouro corresponde à igreja local. Letra F, qual é o número? 7. 7. Usura ou agiotagem. Letra G, qual é o número? 3. 3. Pode Liturgia, copiar. serviço prestado em favor do povo. Letra H, o número é 4. 4. Kairos, tempo de Deus. Letra I, qual é o número? 2. 2. A palavra hebraica Yom, período ao dia natural de 24 horas. Letra J, qual é o número? 8. 8. A palavra grega proseconesa, prostrar-se como sinal de reverência. Letra K, qual é o número? 9. 9. Pagar impostos, Mateus 22, 17 e 21. E agora, gente, não tem como errar, né? Por eliminação. Se você errar essa, eu tiro 40 pontos de você. Letra L, qual é o número? 1. Jesus da glória, ninguém quis perder 40 pontos. Número 1, Romanos 2,12. Agora, revisando para alguém que perdeu aí o barco, o bonde. A5, B11, C6, D12, E10, F7, G3, H4 e 2, J8, K9,
L1. Conferido? Conferido? Perfeito. Marque C para certo e E para errado. Aqui é molinho, molinho, molinho. Se errar aqui também, dá para tirar 40 pontos de você. Número 1. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. 2. Como sacerdotes do lar, os pais não devem e não podem realizar o culto do... Vou repetir de novo, e preste atenção aqui na abordagem. Errado. Como sacerdotes Errado. do lar, os pais não devem e não podem realizar o Errado. culto doméstico. Certo ou errado? Errado. Errado, devem. E aqui o problema foi o não devem. Perfeito. E aqui é para estudar, pastor? Todos os exercícios, são pouquinhos. São pouquinhos. Tá? Você vai estudar o questionário, o assinale com X a única alternativa correta. Você vai estudar, preencha as lacunas e relacione coluna A com coluna B e marque certo ou errado. Quantas questões vão ser? 12. Então, eu vou tirar assim. Digamos que eu vou tirar 3 do questionário, só um exemplo, tá? 3 do questionário, 2 de assinalar com X, 3 das lacunas, uma do certo ou errado. Ou eu posso usar também só a coluna A com a coluna B. Aí, no caso, seria um total de 12. Então, eu posso usar essas alternativas. Posso fazer um mesclado. Se eu fizer um mesclado, aí não entra coluna A com coluna B. Alguém está me entendendo? Se eu faço uma mescla, uma mistura, então não entraria coluna A com coluna B. Aí eu tiraria um pouquinho da 1, da 2, da 3, da 4, e aí automaticamente a coluna A, a coluna B não entraria. Se eu faço essa mistura, tirando um pouquinho de cada. Agora eu posso só usar coluna A com coluna B. Pronto. Então vocês fiquem bem focadinhos, tá? De repente você abre a prova, uau, coluna A, coluna B, molinho, né? É molinho, mas tem que estudar. Molinho, mas tem que estudar, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tá tudo bem esclarecido? A prova vai acontecer, então, na próxima aula, entre 9h30 e 9h40. Não antes de 9h30, não depois de 9h40, porque a gente, então, fecha a matéria, né, dentro do que a gente puder alcançar. Sugiro que você leia o restante da apostila. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o culto do racional, gestos e atitudes na adoração a Deus. Aí vamos tentar falar um pouquinho, né, da mordomia dos dízimos e ofertas. Essa parte vai mexer um pouquinho com a nossa cabeça e com o nosso bolso. Fontes dos recursos da igreja local, base bíblica para os dízimos e ofertas, né? Tem aí uma ideologia que está pegando pesado nas redes sociais, que o dízimo não é uma parte do culto no Novo Testamento. Claro que é, irmãos. Embora só se fale 2 vezes no Novo Testamento, a prática do dízimo, que não é obrigatória no Novo, mas só quero resumir isso aqui para você entender. No Antigo Testamento, o dízimo era lei. Olho por olho, dente por dente. Quando a lei não era cumprida, dá-lhe na cabeça, ou seja, havia uma penalidade, havia uma punição. Alguém está me entendendo, gente? No Antigo Testamento, quando a lei não era cumprida, ali havia uma punição. Mas na graça, o dízimo não é uma obrigação. Mas escute, o peso da graça é mais pesado, é mais intenso do que da lei. Qual é o peso da graça? Obediência e amor. Se obedeço, eu amo. Se eu amo, obedeço. Se eu amo, obedeço, eu dizimo. Opa! Alguém está me entendendo, gente? O peso da graça é muito maior do que o peso da lei. Porque ela vai dizer o seguinte: se eu estou dizimando é porque eu amo e eu obedeço. Mas, pastor, tem igreja aí que dizima 20%, 30%, 40%, 60%. E é obrigatória a lei. Eu não vejo isso na Bíblia. A Bíblia me dá o teto, 10%. É do líquido ou do bruto? A Bíblia também me orienta. É do bruto. Como é que é?
Não se assuste. Nós vamos entrar nessa temática que vai ferver, vai ser o finalzinho dessa matéria, mas vai ferver. Fala, irmão Elton. Pastor, não tive nessa aula lá, mas o bruto. E aquele que trabalha no W2, que já vem descontado do governo? Não chega. Nós vamos ele estudar tem isso, normal tá? Ó, dê uma lidinha na página 15. Já adianta lá, adianta que não vai entender. Página 15, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Lê com atenção o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o 2, 1. Lê toda essa temática. Vai abrir sua mente. E lê com a Bíblia do lado. Com a Bíblia do lado. Ó. Aí qualquer dúvida eu sugiro, anote e jogue na aula seguinte, que a gente pode falar, sem nenhum problema, não vamos ter censura. Tá? Eu sei que é uma dúvida que a maioria tem, mas a Bíblia nos deixa bem dirigidos, bem orientadinhos com respeito a isso, tá bom? Amém, irmãos? Deus falou alguma coisa conosco hoje através da sua palavra? Alô? Deus falou com você? Comigo falou e muito. E muito. Então vamos pedir com que a bondade do Senhor continue conosco. Obrigado por vocês que se esforçaram em estar nessa aula, irmã Bernadette. 11h12 da noite, irmã Bernadette está lá ligada, né? O café que ela toma é coisa boa, gente. Olha lá, está ligadinha. Assim ela ficava com 2 horas de duração, né? 00:15. Ela estava ligada, então agora com 1 hora melhorou. Graças a Deus. Obrigado, irmã Flávia. Deus abençoe. A sua participação hoje foi espetacular, ainda que na telinha pequena, mas foi uma bênção. Obrigado à família Ramalho, né? Irmão Anderson dividiu hoje com a esposa, com muita alegria, 30 pontinhos, né? Ia levar 50, né? Mas não tem jeito, né? Com a irmã Sabrina tem que dividir o negócio, se não dividir, aí vai dar problema. Obrigado, irmão Elton. Dentro de breves dias estaremos aí, nos alegrando juntos com o pastor Euclides e essa querida igreja, né? Irmão Gil, irmã Robiane, esperando vocês, né, voltarem aqui, porque nós vamos fazer aqui o Festival do Pastel, da empada, do croquete, do bolinho de chuva, do bolinho de aipim. Ih, vocês vão sair daqui tristes, né? Aqui não é a casa da sogra, não, mas vai virar para alegrar a alma de vocês. Obrigado, irmão Leandro, irmã Amanda, Abissai, irmã Ilana, né? Que não pôde estar aqui hoje no Visível, mas Deus abençoe. A irmã Ilana está no Brasil, então Deus guarde, prospere o caminho da nossa irmã Ilana e que ajude ela a resolver as questões que ela tem, né, para resolver ali no Brasil. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né, com uma palavra de oração. Vamos pedir. Nosso irmão Leandro Bonjour, né, vai nos agradecer a Deus, nos despedindo ali de Martas Vinhas, né? Linda ilha de Martas Vinhas, e não está tão frio, né? Está um pouquinho fresco, mas não está tão frio como estava alguns dias atrás, né? Mas Deus é bom, né? E guarda aquela abençoada ilha, né? Nosso irmão Leandro Bonjour está abrindo o seu áudio e nos agradecendo a Deus com uma palavra de despedida da aula de hoje. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo, ó Pai. Grato ao Senhor, meu Deus, por mais essa aula que o pastor Luiz Prestes nos concedeu através da tua graça, Pai. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias, tuas bênçãos que têm nos alcançado, Senhor. Continua, Pai, nos abençoando, dando graça, Pai. Desperta-nos, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra. Nos despedimos, Senhor, perante a tua graça, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queremos agradecer a você, aluno, que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de março. Muito obrigado, Deus lhes recompense. Se você ainda não fez o pagamento, tem até sexta-feira. Se você fizer no sábado, não se esqueça de acrescentar os $10 da multinha, tá bom? Mas aos que já fizeram, muito obrigado, Deus os abençoe e os recompense. E se você ainda não fez, faça até sexta. Do contrário, sábado, você terá que incluir a multa de $10. Vamos então o nosso lema para fechar. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina.
Seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. I love you. Tenha uma semana abençoada no poderoso nome de Jesus e até a próxima semana, 4 de abril, com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado. Estejamos orando uns pelos outros. Obrigado. A paz do Senhor para todos vocês. Ótima semana.